Jonas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. E Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para Tarsis, na Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta essa tempestade que o navio estava em perigo de se partir no meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. E eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? E disse Jonas: eu sou hebreu e adoro a Deus, o Senhor, o Deus do céu, o Deus que fez o mar e a terra. E em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. E aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram então para Jonas: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava cada vez mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isto, e o que está acontecendo é a tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou, e eles ficaram com tanto medo do Senhor, que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Palavra do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, neste momento diante da tua palavra, nos colocamos com temor e tremor, porque sei, ó Pai, da responsabilidade de transmitir a tua palavra. É a tua palavra, não é a minha palavra, é a tua palavra. Por isso, Pai, peço toda a iluminação de tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, no preparo, ó Pai, desta palavra, desta mensagem. Agora transmite ao teu povo que está aqui presente, ao teu povo que está participando nos seus lares, através da internet. E assim fala a cada coração, a cada vida, Senhor amado, porque o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece a cada um de nós, sabe qual é a nossa necessidade, o que precisamos ouvir, o que precisa ser tratado, curado em nome de Jesus. Por isso, realiza em nós o teu querer, que a tua palavra cumpra a tua vontade. E saiamos daqui, ó Pai, saiamos desta celebração transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador.
Amém, amém e amém. Irmãos e irmãs, Jonas é uma história intrigante, pois ao mesmo tempo que mostra verdades espirituais, faz isso de uma forma engraçada, irônica, mostrando o senso de humor de Deus. Ironia porque Jonas fez de tudo para não ser bem-sucedido. Ele fez todo o possível para que a sua missão dada por Deus, fracassasse. Jonas era uma pessoa rebelde, com preparo insuficiente, um sermão medíocre. Qual foi o resultado de tudo isso? A sua missão foi um sucesso. A maioria dos pregadores se preparam muito, trabalham duro nos estudos da Bíblia, de outras literaturas, para preparar e entregar um sermão consistente, que atinja o coração das pessoas, que leve as pessoas a um encontro e se rendam aos pés de Jesus. Jonas conseguiu isso com uma cidade inteira. No entanto, ele ficou frustrado com o seu sucesso. Quem está nos visitando, não sei se conhece toda a história de Jonas. O fato é que depois de tudo isso que nós lemos no capítulo 1, lá no capítulo 3 e 4, ele prega então lá para a cidade de Nínive, toda a cidade se converte a Deus, toda a cidade se arrepende, toda a cidade se entrega nas mãos de Deus e pede o perdão de Deus para os seus pecados. Portanto, ele foi um sucesso, mesmo despreparado, mesmo não querendo, mesmo fazendo de tudo para que a sua missão fosse um insucesso, fosse frustrada, ele consegue um sucesso enorme naquilo que fez. Por isso que ela é intrigante, por isso que chama a nossa atenção. E hoje, nos próximos domingos, faremos uma imersão aí no livro de Jonas. O tema desse mês, como eu disse, é Jonas e nós. E a cada domingo vamos aí trabalhar um capítulo e um tema para esse capítulo. Domingo que vem será a oração do desespero. Jonas lá no ventre do peixe. No outro domingo, dia 15, pregando com raiva. Ele prega com raiva aos ninivitas. Depois, no dia 22, no quarto domingo, a raiva de Deus. Raiva de Deus, porque muitas vezes nós dizemos que estamos com raiva da situação, de raiva dos acontecimentos, mas no fundo nós estamos com raiva de Deus, porque Deus não fez aquilo que a gente queria que Ele fizesse. E no último domingo, aí fazendo um apanhado geral do livro, o amor de Deus, que fica expresso claramente em todo o livro de Jonas, aliás, em toda a Bíblia, mas aqui especialmente para nós, neste mês, no livro de Jonas. E hoje nós vamos iniciar então com o tema Fugindo de Deus. Desde pequeno eu fui criado dentro da igreja, aprendi pelas professoras da escola dominical, com o flanelógrafo. Quem é mais novinho aí não lembra disso, mas o flanelógrafo, não sei se o Pedro lembra disso, do flanelógrafo. É da sua época? Não é não, né? Da sua época, né? Então, fica na tua então. O flanelógrafo era aquele quadro azul ou verde, não é azul, né? Verde não, azul, bonito ali, né? Na qual a professora ia contando a história, ia colando as figuras. Eu achava bonita a história de Jonas ali, porque é uma história que chama a nossa atenção, porque tem algo extraordinário que acontece ali. E achava engraçada também a história daquele peixe grande, que para nós a gente sempre identificou como uma baleia, não é? Então falou no peixe grande, falou em Jonas, a gente pensa geralmente logo na baleia, que engoliu Jonas, como nós vimos aqui no finalzinho do capítulo 1, no último verso. E crianças ficam espantadas com essas histórias, com histórias assim, sobrenaturais, né? Um peixe grande que vem ali, engole o profeta Jonas, e as crianças acreditam realmente nisso. Eu não sei por que a gente cresce e a gente começa a questionar e começa a duvidar, né, daquilo que a palavra de Deus nos diz. Pior que alguns estudiosos, dando
rédeas aí à imaginação, fazem do grande peixe que engoliu Jonas o centro deste livro. No imaginário das pessoas, falou em Jonas, então pensa logo na baleia, pensa logo nesse peixe que engoliu Jonas e faz isso o centro da mensagem do livro. Mas, irmãos e irmãs, nem o grande peixe, nem Jonas são os personagens principais do livro. O personagem principal deste livro e de todos os livros da Bíblia é o nosso Deus. Deus é o Senhor da história, o Senhor de Israel, o Senhor da criação, o Senhor das nações. O peixe só é citado 2 vezes no livro, enquanto no livro todo nós encontramos Deus é quem ordena Jonas para ir para Nínive. Deus é quem envia uma tempestade atrás de Jonas. Deus é quem envia o peixe grande para engolir Jonas e depois vomitá-lo lá na praia. Deus é quem novamente comissiona Jonas a pregar na cidade de Nínive. Deus é quem perdoa o povo de Nínive e chama a atenção de Jonas quando esse está bravo pelo que Deus fez. E outra coisa que sempre me chamou a atenção nessa história de Jonas é que eu aprendi que não dá para fugir de Deus. Que não dá para fugir da presença de Deus. Não tem como se esconder de Deus. E foi justamente isso que Jonas tentou fazer. Fugir da presença de Deus. Fugir do chamado de Deus. Estudar o livro de Jonas significa refletir sobre a missão. Um termo latim que a teologia usa desde o século XIX, que é a missio Dei, a missão de Deus, mostrando que o desejo de Deus é salvar a todos e todas, que o anúncio da salvação é para todos e todas. Israel foi escolhido por Deus para ser luz entre os gentios. Israel não foi escolhido para ser o queridinho de Deus simplesmente, para ficar fechado ali na sua própria terra, na sua própria nação, e achar que estava livre de todos os problemas e dificuldades, porque era chamado de o povo de Deus, porque tinha o Deus Todo-Poderoso ali junto deles, mas foi chamado para ser um instrumento de Deus, para ser bênção entre as nações, para anunciar o poder de Deus, para anunciar a palavra de Deus entre todas as nações, e como diz Isaías, para ser luz para todos os povos. E o livro de Jonas mostra isso claramente. O amor de Deus se dirige a todas as nações, e não somente em Israel, e não somente para o povo de Deus. A história de Jonas mostra 2 partes que veremos nesse mês em todo o livro. O Jonas desobediente e o Jonas obediente. E o interessante é que em ambos os casos, tanto na desobediência como na obediência, ele fracassou. A sua missão foi um sucesso, mas Jonas, naquilo que ele fez, naquilo que ele se propunha a fazer, ele fracassou. Em nenhum momento vemos um Jonas bem-sucedido. Ele nunca acerta. E acho isso reconfortante e, ao mesmo tempo, me incomoda muito. Reconfortante porque sei das minhas limitações, sei dos meus pecados, das minhas tentativas de querer fugir de Deus. E incomoda porque eu sei que não há como fugir da presença de Deus, ainda e por mais que tentamos fugir daquilo que Deus tem para nós, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso devemos nos colocar diante da palavra de Deus com muita humildade, porque Jonas não é um exemplo a ser seguido, pois é um modelo que mostra a minha e a nossa ineficiência, tanto em tentar fugir da presença de Deus, como em querer fazer também a vontade de Deus. E em ambos os casos, sou um fracasso, pois não consigo fugir de Deus e também reconheço que sem Deus nada posso fazer. Sem Deus jamais vou alcançar alguma coisa, vou ter sucesso em alguma coisa. Jonas, filho de Amitai, possivelmente é a mesma pessoa que é citada em 2 Reis, capítulo 14, no verso 25, que diz lá que Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate, no norte, até o Mar Morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gate-Efer.
Ele foi um profeta bastante ativo durante o reinado de Jeroboão II, no reino do norte de Israel, entre os anos 787 a 747 a.C. Jonas foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Lá faz parte dos profetas menores ali na Bíblia. Eram tempos difíceis. O reino estava sob o regime de um rei cruel, injusto, que fazia tudo o que era mal perante o Senhor. E Jonas nos é apresentado como alguém que viveu intensamente os sonhos e as frustrações de Israel em seus dias. Para mim, ele é o mais interessante de todos os profetas da Bíblia. Não é o que eu mais gosto, eu gosto mais do profeta Jeremias. Mas é o mais interessante da Bíblia, isso porque Jonas foi o mais parcial e humano de todos eles. Poderíamos dizer que Jonas é o Pedrão do Antigo Testamento. Né? Pedrão do Antigo Testamento. Ele profetizou num tempo em que Israel corria o risco de ser extinta como nação. E a Síria, cuja capital era Nínive, representava esse perigo, essa ameaça para o povo de Israel, de invasão, de destruição de Israel. E Jonas estava aí no meio do povo, ele era judeu, portanto ele estava ali vivendo todas as frustrações, todos os sonhos, todas as limitações, todas as dificuldades, todas as alegrias, todos os medos que o povo estava vivendo. Nínive, a Síria, era o inimigo a ser combatido. E o inimigo não merecia clemência. É nesse contexto que Deus fala com Jonas. É nesse contexto de uma nação inimiga querendo invadir, querendo destruir Israel, que Deus chama então Jonas e dá uma ordem para ele: vá, Jonas, vá até Nínive e prega para eles, porque a maldade deles chegou aos meus ouvidos. Prega porque eu quero que eles se arrependam. Essa era a última coisa que Jonas queria, o arrependimento daquele povo. Jonas queria mais que aquele povo fosse destruído, fosse consumido por Deus. Quem nunca pensou assim? Quem nunca esses desejos tomaram conta da mente da gente, diante de pessoas que nos querem fazer mal? Diante de um desafeto, de alguém que você não gosta? Muitas vezes, isso a gente vê muito nos dias de hoje, de alguém que é diferente, pensa diferente, professa uma fé diferente de nós. Jonas pensava assim. Para ele, os ninivitas eram inimigos que mereciam a morte, não a salvação. Mereciam a destruição e não a libertação. E um dia Jonas estava em casa e Deus fala com ele: apronte-se, Jonas, vá à grande cidade de Nínive, grite contra ela, fale da minha palavra, para que eles possam se converter, porque a maldade deles chegou aos meus ouvidos, eu não aguento mais essa maldade deles, o pecado deles. Vá lá e pregue, evangelize o povo de Nínive, dos ninivitas. Essa era, sem dúvida nenhuma, uma tarefa, como já disse, que Jonas não queria, e Deus pediu para ele se dispor, mas o seu coração não estava disposto a isso. Era como pedir, pensa comigo, era como pedir para um judeu pregar para um palestino. Sabe aqueles que ficam em conflito ali na faixa de Gaza? Pedir para pregar, correndo o perigo dele se converter e mesmo assim a guerra continuar. Seria o mesmo que pregar para alguém que você não gosta, que te ofendeu, correndo o risco dele se converter, tornar-se seu irmão ou sua irmã, tendo que caminhar ao seu lado, e digo mais, na eternidade. Deus pediu para Jonas: apronte-se, dispõe-te. E Jonas se dispôs, mas não para obedecer a Deus, mas para fugir da presença de Deus. Ele vai até o porto, ali em Jope, ele compra uma passagem para Tarsis. Tarsis ficava ali na Espanha. É interessante que Jonas poderia simplesmente ignorar a ordem de Deus, ficando onde estava, se ocupando de outras atividades, como fazemos muitas vezes diante do chamado de Deus, para ocupar um cargo na igreja, desenvolver alguma tarefa, mas ele prefere fugir, mostrando deliberadamente a sua desobediência a Deus. Jonas usa a ordem de Deus para desobedecer a Deus, o que é uma ironia,
Porque Deus disse, dispõe-te, e Jonas se dispôs, mas para ir para um outro lugar, totalmente contrário àquilo que Deus queria que ele fizesse. E é interessante que o nome da cidade Tarsis aparece 3 vezes, e por 2 vezes a expressão para longe, ou fugir da presença do Senhor. Mas por que alguém fugiria da presença de Deus? Por que alguém tentaria fugir da presença do Senhor? A presença de Deus é um lugar maravilhoso. A presença de Deus é certeza de bênção, certeza de conforto, certeza de força necessária para enfrentar os perigos da vida. No entanto, Jonas preferiu se aventurar, indo para Tarsis, do que ficar na presença de Deus. Tarsis era o lugar mais distante naquela época. Como disse, ficava na Espanha, no sul da Espanha. Uma viagem de navio para Tarsis durava mais ou menos aí 1 ano. 1 ano de viagem. Então você vê a intenção dele. Como diz, ele podia ficar em casa. Obrigado, Júlio. Podia ficar em casa. Não, ele se dispõe a fugir de Deus, a mostrar que estava realmente contrário à vontade de Deus. Ele era petulante, rebelde. Tarsis também pode ser vista como uma zona de conforto, o meu lugar seguro. Obedecer a Deus me coloca na frente da batalha. Eu tenho que me expor, fazer o que não quero, fazer aquilo que muitas vezes não desejo. Agora, Tarsis não. Ali eu fico tranquilo, longe da batalha, longe da missão, fazendo aquilo que eu quero, fazendo aquilo que eu gosto, para tocar a minha vida do jeito que eu acho melhor. Aparentemente, parecia que tudo estava dando certo para Jonas, em sua tentativa de fugir de Deus. Ele tinha o dinheiro, ali no porto, chegou lá, tinha um navio, estava partindo para um lugar contrário para onde Deus havia mandado. E ele então compra a passagem, entra dentro do barco, o barco sai, e Jonas talvez pensou, tanto é que ele desce para o porão, vai dormir, ele pensa, estou tranquilo, está tudo dando certo na minha vida. Quem sabe Jonas fez igual muitas pessoas, quando está fazendo coisa errada, ainda acha que Deus está abençoando. Nossa, olha, Deus abriu a porta aqui para mim. Está entrando no inferno, mas Deus abriu a porta aqui para mim. E vai tranquilo, vai dormir. Está dando tudo certo. Só que, no entanto, Deus mandou um forte vento, mandou uma tempestade ali no mar. E essa tempestade era tão violenta que havia o perigo, como diz o texto, de partir ao meio o barco deles. De repente, os até então bem-sucedidos planos de Jonas são confrontados pelo pior de todos os oponentes, que é o amor incondicional de Deus. Isso porque nenhuma fuga de Deus dura para sempre, quando aquele que foge é alguém que conhece a Deus. É melhor viver como um ateu alienado de Deus do que como um cristão fugindo de Deus. As consequências práticas do ateísmo e do paganismo são menos dramáticas do que aqueles que atingem a vida do que estão num processo de fuga de Deus. As consequências são sempre piores, porque sabe, conhece a Deus, tem convicção do chamado, mas quer fugir da presença. A vida se torna inimiga dos servos de Deus que estão em desobediência. A vida se torna fria, chata, amarga e desastrosa quando se está num processo de fuga de Deus. Jonas quis fugir e caiu numa tempestade pavorosa. E aqui mais uma ironia de Deus. Veja o que diz no verso 5. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. E Jonas, porém, havia descido no porão, se deitado e dormia profundamente. Veja a ironia, Jonas tenta fugir da presença de Deus e cai numa fervorosa reunião de oração. Talvez em nenhum barco do mundo se orou mais do que naquele barco ali onde estava Jonas, onde se encontrava Jonas. Na tentativa de fugir de Deus, tudo naquele navio falava de Deus, apontava para Deus. Os pagãos clamavam para os seus deuses em pânico, até porque não existe outro Deus e por isso toda a prece para qualquer outro que não venha a ser o Deus verdadeiro, revelado pelas Sagradas Escrituras, sempre vai ser acompanhada de desespero diante da tragédia. E Jonas,
estava dormindo. Numa outra tradução diz que ele roncava profundamente. É isso que dá desobedecer à vontade de Deus para a sua vida. Quem vive contra a vontade de Deus ou fugindo de Deus, perde a vontade de viver. E aí mais uma ironia. Enquanto os pagãos lutavam para continuar vivos, o profeta de Deus dormia o sono da morte, ou aguardando a morte. A vida perde sentido sem Deus. E é por isso que Davi, também o servo Davi, o rei Davi, ele quando pecou, ele escreveu este salmo de arrependimento ao Senhor. Salmo 32, verso 3 e 4, que diz: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Um pagão chama a atenção de Jonas para que ele orasse. Veja, o crente estava dormindo. O não crente chega lá e chama a atenção dele. Cara, você não vai orar? Olha a situação que nós estamos vivendo, olha a tempestade. Você não vai orar? Está todo mundo orando, todo mundo buscando aqui o seu Deus. Ora para o seu Deus aí também. Veja a ironia. Os pagãos oravam e o crentão dormia. Parece muitos crentes no dia de hoje. Os pagãos compreendiam que havia um controle no mundo e que a tempestade está debaixo desse controle. Por isso eles clamavam aos seus deuses. E Jonas se esquecera que Deus criou os céus e a terra, que governa sobre tudo e sobre todos, e que nada passa despercebido ao olhar amoroso e misericordioso de Deus. Os pagãos então tiram a sorte, ali descobrem que a causa daquela tempestade, daquela desgraça, era Jonas. Por quê? Porque Jonas estava tentando fugir da presença de Deus. E é interessante isso, quando você é bênção, obediente a Deus, isso irradia em todo lugar que você vai. Você esparge aí bênção para todos os lugares que você vai, para as pessoas que estão ao seu redor. Mas quando você está em desobediência, quando você é rebelde ao chamado de Deus, vai atrapalhar em qualquer lugar que você for. Lembram a vida de José? Lá no capítulo 37, inicia a narrativa sobre a vida de José, vai até o capítulo 50, ali de Gênesis, e você pode ler depois sobre a vida de José, também muito interessante a vida de José, né, da ação de Deus na vida de José. José, quando ele estava lá como escravo na casa de Potifar, como escravo, quando ele estava preso ali injustamente, porque ele não fez nada, foi acusado injustamente e foi lançado na cadeia. Lá no capítulo 38, 39, diz que Deus o abençoava, tanto como escravo, quanto também na cadeia. E abençoava aqueles que estavam ao seu redor. É assim, se você é bênção, você vai ser bênção em todo lugar. Agora, se você é desobediente e é rebelde, você vai ser maldição aonde você for. Jonas estava fugindo de Deus e a mão de Deus pesou sobre ele e atingiu todos que estavam com ele. Preste bem atenção nisso, homens e mulheres de Deus, em fuga de Deus, trazem maldição aonde quer que vão. Ou seja, se não é bênção aqui, não vai ser bênção em outro lugar. Não vai ser bênção. Tem crente que gosta de sair da igreja e ir para outra porque está com um problema naquela igreja. Muitas vezes o problema é ele mesmo. Então, se ele é problema, então ele vai ser problema em todo lugar. Também uma igreja alheia à vontade de Deus é instrumento de desgraça para a sociedade, por maior que ela seja. Se ela não faz a vontade de Deus, por mais que ela cresça. Se ela não faz a vontade de Deus, se não é fiel às escrituras sagradas, também será maldição, alienando as pessoas. Quando os pagãos perguntam a Jonas quem ele era, e ele responde cinicamente, no verso 9, sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus do céu, que criou o mar, que criou a terra. Jonas nos apresenta um cinismo existencial, teológico. Ele confessa temer a Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu temo a Deus, eu adoro ao Senhor. No entanto, pensa que é possível fugir desse Deus. Confessa adorar a Deus, mas não lhe dirige uma oração sequer. Há muito crente nos dias de hoje professando a sua fé em Jesus, sem se comprometer com Jesus. Tem muito crente falando de Jesus, sem conhecer a Jesus. Tem muito crente orando a Jesus, sem ter intimidade com Jesus.
porque ignoram a vontade de Deus, porque não conhecem a Deus, desprezam os seus ensinamentos, fazem pouco caso aos ensinamentos e à ordem de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não adianta você orar todo dia se você não cumpre a vontade de Deus. Não adianta você jejuar, aí ficar sem comer vários dias e orando, se você não cumpre com aquilo que Deus quer para a sua vida, se você não cumpre esse mandamento de Jesus, e de pregar o evangelho, anuncie a minha palavra, porque Deus quer salvar os ninivitas, Deus quer salvar as pessoas, o plano de Deus é para isso, Jesus veio para isso, para salvar vidas, não veio para ficar resolvendo os nossos problemas, ou os nossos desejos, muitas vezes muito mesquinhos. Ele veio para salvar. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para salvar vidas. Esse é o interesse de Deus. Nada é mais falso que uma teologia que não leva uma vida de oração sincera e compromissada com Deus, por mais ortodoxa, rígida que seja. Era o caso de Jonas e de muitos crentes nos dias de hoje, fugindo de Deus e afirmando a sua fé. Eu adoro a Deus, eu sou crente, mas não faz a vontade de Deus. Se temesse a Deus, jamais Jonas tentaria fugir da presença dele. Jamais. E aqui tem outra ironia. Os pagãos ensinam a Jonas que é impossível fugir da presença de Deus. Precisou um de fora da igreja chegar para o crente e falar: você está louco? Você bebeu, meu? Você está tonto? Como é que você quer fugir da presença de Deus? Não tem como fugir da presença de Deus. Desse Deus que você está falando, criou todas as coisas, não tem. O verso 10 diz: Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados e disseram: veja só o que você fez. Eles estavam dizendo: você é louco, ninguém pode fugir de Deus assim, ou de um Deus assim. Eles estavam ensinando Jonas que quem crê num Deus assim tem todas as opções da vida, menos fugir da presença dele. Jonas estava literalmente brincando com fogo e não sabia, ou sabia, mas se negava a considerar as consequências. Jonas foi chamado e enviado por Deus para pregar aos pagãos, aos sem Deus. No entanto, foram os pagãos, aqueles que não conheciam o Deus Todo-Poderoso, que pregaram para ele que ninguém pode fugir da presença de Deus. Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que criou a vida, do Deus que governa sobre todas as coisas, do Deus para o qual não há impossíveis, do Deus que ressuscita as pessoas dos mortos, que estão mortas, do Deus que cura e tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Os pagãos falaram isso para Jonas. E Jonas reconhece o seu pecado. Reconhece que estava errado. Mas o nosso Deus é misericordioso e nos dá sempre uma oportunidade do arrependimento, para a confissão do pecado. Jesus não veio para condenar a gente. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos condenar, para nos mandar para o inferno, não. Jesus morreu para nos salvar. Então ele sempre oferece uma nova oportunidade. Sempre está oferecendo uma nova oportunidade. Nós cremos num Deus que não desiste de amar jamais. E Jonas teve essa chance. Quando os pagãos ali perguntaram no verso 11: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas reconhece o seu pecado e confessa: vocês me peguem, me joguem no mar, que ele vai ficar calmo, porque eu sei que foi por minha causa, é minha culpa, o meu pecado causou tudo isso para todos vocês. Porque pecado é assim, pecado não causa só mal para nós, não. O pecado ele causa consequência em quem está à nossa volta, na nossa família, nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que estão ao nosso redor. E aqui uma outra ironia: o profeta de Deus não estava nem aí com as pessoas do barco. O profeta de Deus não estava nem aí com aquelas pessoas que estavam ali, mas os pagãos fazem de tudo para salvá-lo. Diz o verso 13 que em vez de fazerem isso, atender aquilo que Jonas falou de jogar ele no mar, não, os marinheiros começam a remar com toda a força, eles querem chegar até a margem, querem chegar no destino, querem salvar Jonas. Jonas não tinha essa preocupação com eles,
Não tinha preocupação com ninguém, com os ninivitas, com ninguém. Queria que todos se explodissem. No entanto, os pagãos tinham todo o interesse de salvar Jonas e queriam salvar Jonas. E ali, diante da tempestade, aquelas pessoas se convertem ao Senhor. Aquelas pessoas se rendem ao Deus único, ao único Deus, o Criador da vida, e eles oram com todo o fervor. Fazem uma oração daqueles que reconhecem quem é esse Deus e que Ele é soberano sobre todas as coisas. E no verso 14 tem essa oração que eles dizem: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem. Eles sabiam que eles tinham que jogar Jonas no mar, não tinha outra alternativa. Pois és tu, ó Senhor, que está fazendo isso. E o que está acontecendo é a tua vontade, ou seja, o Senhor é soberano, o Senhor está no controle da tempestade, o Senhor está no controle da vida, o Senhor está no controle de todas as coisas, e é no Senhor que nós agora confiamos, por isso tem misericórdia de nós. Eles reconhecem a soberania de Deus sobre as suas vidas. Por isso, irmãos e irmãs, a você que está aqui hoje, a vocês que estão em casa assistindo esta celebração, essa é a palavra de Deus, e esse é o tempo oportuno de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. O livro de Jonas é mais do que uma história bonita, cheia de ironias, de aventuras. É a palavra de Deus que mostra um Deus que ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Às vezes eu encontro pessoas que dizem: olha, Deus não quer saber de mim, eu já fiz tanta coisa errada, e eu argumento e digo para ela, à luz da palavra de Deus: não diga isso, porque Jesus morreu por você, Ele te ama de forma incondicional, não importa o que você faz ou deixa de fazer, Ele continua te amando. Ele quer te tratar sim, Ele quer te corrigir sim, porque isso é o melhor para a sua vida. Tirar sua vida dessa escravidão do pecado, tirar sua vida dessa miséria que você está vivendo aí. E quando digo miséria, não estou falando financeiramente, não, miséria de vida, daqueles que não têm sentido na vida, que não têm alegria na vida. Nosso Deus não desiste de amar jamais. É um Deus que quer salvar aqueles que estão perdidos. Mostra um Deus que usa dos seus filhos e filhas para anunciar essa salvação maravilhosa para todas as pessoas. Mostra um Deus que não desiste dos seus propósitos, porque os seus propósitos é o melhor para a nossa vida. Mostra que diante de um Deus assim não há outra opção, senão obedecê-lo, senão se entregar a Ele. Por isso não tente fugir dos propósitos de Deus para a sua vida. Não tenta fugir. Deus tem direito sobre a sua vida, Jesus morreu por você. Queira você ou não, eu não pedi para Jesus morrer por mim, no entanto, Ele morreu mesmo assim. E me ofereceu isso, está aí, é graça, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. É só crer em Jesus de todo o coração, entregar sua vida a Jesus, crer que Ele morreu por você, que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E você vai receber gratuitamente essa salvação. E recebe de uma forma que ninguém pode tirar, nem o seu pecado, nem o diabo, nem ninguém. Porque é graça de Deus, é presente de Jesus. Por isso, para você que ainda não recebeu a Jesus como Salvador, não tomou essa decisão, que é a decisão mais importante da sua vida, você que está em casa assistindo, você que está no seu carro, você que estão aqui, se você não tomou essa decisão, que é a mais importante da sua vida, não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, hoje é o tempo oportuno de reconhecer os seus pecados, de confessá-los diante do Senhor e receber o perdão de Deus e a vida eterna. E você pode fazer isso aí onde você está, na sua casa, aí no banco que você está. Você não precisa verbalizar isso. É só você intimamente falar com Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia e me perdoa. Me perdoa. Estou tentando fugir do Senhor já há tanto tempo. Há tanto tempo eu estou querendo fugir da tua presença, do teu chamado, do teu amor. E eu quero me render aos teus pés, confessando os meus pecados diante do Senhor. Para você que já é salvo em Cristo Jesus, mas tem ignorado a vontade de Deus para a sua vida, hoje é o tempo também oportuno de confissão, de perdão, de reconciliação com o Senhor. Com o Senhor. Uma vez perguntaram a uma missionária, qual é a pessoa mais difícil de ser evangelizada?
se eram os índios, se eram os muçulmanos, se eram de outras religiões, e aí foi elencando uma série de coisas, né, das pessoas, dos ateus e assim por diante, e ela falou, o mais difícil é o crente da igreja, aquele que está já engessado, aquele que se acostumou, virou religioso, que já não sente mais, sabe, aquela coisa gostosa da presença de Deus, que não tem experiências com o Senhor, mas que vive religiosamente achando que está tudo bem, que está tudo bem. Há um livro que chama Crentes que Precisam de Salvação. Ou seja, a palavra de Deus é para todos nós, para todos nós. É o chamado de Deus para a nossa vida. É o tratar de Deus para cada um de nós. Para aqueles que não estão, para que sejam. Para aqueles que estão, que possam firmar esse compromisso e serem obedientes e dizerem, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, estou à tua disposição. Naquilo que o Senhor falar, naquilo que o Senhor ordenar, eu vou obedecer. Não vou para Tarsis, não. Eu vou para junto da tua vontade. Porque é na tua vontade que eu encontro tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito e a verdadeira felicidade. Não é para amanhã o chamado, é para hoje, é para agora. Que Deus nos abençoe.